Olá, seja bem-vindo ao programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara, a TV pública de Jacareí. Hoje vamos falar sobre a Síndrome de Down. Estou recebendo aqui Humberto Campinho e Beatriz Campinho para falar para a gente um pouco desse tema, esclarecer algumas dúvidas e, sobretudo, ajudar a disseminar informações sobre essa que é a Síndrome de Down. Muito obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, eu gostaria de que vocês explicassem para a gente uma coisa que é muito comum. As pessoas associam deficiência com doença. Eu mesmo aqui, nos bastidores, a gente conversou bastante. São várias as terminologias, a forma correta de tratar a síndrome de Down. Então eu gostaria que vocês explicassem para a gente que deficiência é doença, é a mesma coisa? É correto dizer o portador da síndrome de Down? Então, esse termo ele está em desuso, né? Porque, no fundo, ninguém porta uma doença, ninguém carrega a deficiência, né? Então, não é uma doença, né? A síndrome de Down, nós temos que quebrar esse paradigma, né? E esse preconceito não é uma doença, né? Existe uma ocorrência genética, essa ocorrência genética, a síndrome de Down, para a gente entender, todas as pessoas têm 46 cromossomas, né? Lembrando lá da biologia, né? Essas aulas que eu faltei. Essa aula você faltou, né? E todos nós temos 46. As pessoas que têm a síndrome de Down, elas têm 47. E justamente 47, no 21, ela tem 3 cromossomas. Então, essa é a diferença. Em todas as células dela, ela tem 47 cromossomos. Essa é a diferença da pessoa que não tem síndrome de Down, né? Existe essa ocorrência, mas não é uma doença, né? E a gente não pensar a síndrome de Down como doença muda completamente a forma de lidar com a pessoa que tem a síndrome de Down. A pessoa com a síndrome de Down, ou muda também a política pública. Como que você encara essa mudança de terminologia? O que ela implica na vida cotidiana da pessoa? Então, hoje, o que ocorre? As pessoas que nascem hoje, elas que têm síndrome de Down, elas têm muito mais oportunidades, né? Elas têm estímulos, né? Que dão uma vida mais longa para ela, né? Então, hoje, e dá chance dela ter oportunidades na vida, né? Uma qualidade de vida melhor. E ter oportunidade, ela poder trabalhar, ela poder estudar numa escola regular, dela poder praticar um esporte, dela ter seus amigos, dela sair, né? Dela morar sozinha. Nós temos exemplos de pessoas que moram sozinhas, né? Que têm a síndrome de Down. Então, cada dia, esses estímulos e essas oportunidades deixam essas pessoas na vida com a chance de ser normal, defender seus direitos, praticar suas coisas, ter sua vida, ter seu dia a dia normal. Entende? Beatriz, você está com que idade? Eu tenho 17 anos. 17 anos. Como é que é teu cotidiano? Você tá frequentando a escola? Fala um pouquinho pra gente. Eu chego às 7h10 da manhã, eu estudo no colégio Opção, um colégio técnico, São José dos Campos. Você faz curso técnico lá? Faço. Qual técnico? De administração. E você tem uma... Como que você se sente? Você estuda numa escola regular. Você alguma vez frequentou alguma escola, essas que tem uma educação especial, alguma coisa assim? Ou sua vida é escolar? Só escolar. Qual foi a maior dificuldade que você sentia na escola em relação aos seus colegas? Foi mais o preconceito. Você sofreu muito preconceito? Sim, na minha antiga escola. E como que você lida com isso hoje? Hoje eu lido como normal. Coisa normal que acontece. Você acha que as pessoas não entendem bem o que é a síndrome de Down? Elas têm muitas ideias erradas sobre isso? Eu acho que é mais que você falou. E elas têm... A maioria não sabe o que a gente passa. Que passa na cabeça da pessoa síndrome de Down. E aí o seu papel é também um pouco ajudar as pessoas a compreender melhor isso? Eu faço de tudo para as pessoas
parar com esse preconceito. E a maioria não para. Não para. Não como, para. Como é que é esse eu faço? Quando você diz eu faço de tudo, como é que é essa sua atuação em relação a esclarecer as pessoas sobre a síndrome de Down? Falando dos meus direitos, como o respeito, a educação também. Mais isso. A gente, Beatriz, você, além da pessoa que tem a síndrome de Down sofreu preconceito, a gente vê a sociedade, ela é muito preconceituosa com uma série de outras coisas, né? E você tem alguma outra coisa que também te incomoda em relação a esse preconceito, essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com a coisa que é diferente? Não tem muito, não. Não muito. Certo. Muito bem. Humberto, a gente vê que durante muito tempo, as pessoas, quando tinha alguém com síndrome de Down na família, existia até de esconder isso, a pessoa não tinha uma sociabilidade, ela não era deixada em casa, não ia para a escola regular, como é o caso da Beatriz. Isso mudou hoje no Brasil? Ou isso, como ela diz, ela frequenta a escola, mas ela ainda sente uma certa dificuldade, um preconceito? Como é que está essa batalha, assim, nesse sentido? Então, a gente tem que começar esse trabalho dentro de casa, pelas famílias, entendeu? O primeiro preconceito são as famílias, né? Existe um livro que chama Pai Eterno, né, de um escritor do Paraná, um professor de Curitiba, e ele Cristóvão Teza. Ele relata muito bem. Ele tem um filho com síndrome de Down, né? Eu não recomendo muito esse livro para os pais, porque ele é muito real. Ele conta as dificuldades do dia a dia dele. Então, ali você vê que dentro da família tem a dificuldade de aceitação. E isso acaba atrapalhando tudo, né? A nossa família, não. A Beatriz, ela nasceu aqui em Jacareí, nasceu no Hospital São Francisco. A minha família sempre participou lá do Hospital São Francisco, minha esposa trabalha lá. Então, ela nasceu, a gente já identificou que ela tinha síndrome de Down, foi muito bem aceita pela comunidade. E aí a gente começou a trabalhar e lutar. Claro que quando nasce, você diz assim, puxa, porque não esperava que acontecesse comigo, né? Porque a gente sempre acha que na casa do vizinho que vai dar errado, né? Vai dar errado ou vai acontecer alguma coisa que a gente não espera. Né? Não seria bem... A surpresa nunca é com a gente. Né? A surpresa não é com a gente. Né? Então, o que acontece? A Beatriz, não, nós acreditamos que era importante para a gente. Né? Minha esposa é terapeuta ocupacional, começou a estudar, fomos procurar os especialistas e quebrando esses preconceitos. Vamos colocar na escola particular, regular. Por quê? Porque a escola regular, ela existe uma troca muito grande entre os colegas e ela, os que sem deficiência e os com deficiência. Né? E isso é um aprendizado, porque na vida mesmo nós temos toda essa dificuldade. Quem trabalha sabe como é difícil a gente, muitas vezes, viver numa comunidade, dividir ali na sua equipe, né? E na escola, tendo uma pessoa com deficiência, as crianças já aprendem, né, a lidar com essas dificuldades. Isso é muito bom na sociedade. Então, o preconceito, isso que a gente, nesse trabalho desse ano, né, no dia 21 de março, né, o mês de março, né, a gente trabalhar justamente os preconceitos e as famílias. Nós sabemos, quando nascem, os pais ficam assustados, né? Ficam assustados com essa ocorrência, né? E agora? O que eu faço? Tem os preconceitos, os nomes inadequados, né? Que a gente sabe como chamavam antes, de mongoloides e tal, né? Que eram os termos que usavam anteriormente. Então, a pessoa fica meio confusa, né? As mães assumem muito esse papel, né? Esse papel. O pai, às vezes... reage, estatisticamente, vamos dizer assim, reage com mais dificuldade. Né? E esse livro
é bem legal porque ele relata a dificuldade do pai, né? Então, a gente tem então essa primeira, vamos dizer, essa primeira surpresa que é da família, de como lidar, como reagir, tem todo um aprendizado para isso. Mas e a medicina também, os médicos, os profissionais de saúde? A gente antigamente tinha, eu pelo menos eu tinha essa percepção de que a pessoa com síndrome de Down, ela tinha uma expectativa de vida menor. E eu conheço hoje pessoas que já passaram a barreira dos 50 anos de idade e vivem, têm a sua integração com a sociedade, a sua independência. Mudou a medicina, mudou a forma de tratamento, o jeito que a família, a sociedade encara a síndrome, ou é um pouco de tudo? Então, é um pouquinho de tudo. Eu não falei no início, mas a gente está participando do Movimento Down, né? O Movimento Down é uma ONG, né? Uma ONG, e dentro de um desses projetos, ela criou a rede de ativadores do Movimento Down. E nessa rede, o movimento ele se preocupa muito em informar as pessoas. Então, foi criado alguns materiais para ajudar os médicos, ajudar as escolas, ajudar a parte do trabalho, e lutando sempre por direitos e informar a sociedade. Quanto mais essas pessoas têm essas oportunidades, os médicos passam a conhecer. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, né, o material desse, só um pouquinho, né, que é o guia de estimulação para o bebê com síndrome de Down. Esse trabalho aqui é super importante para os profissionais conhecer, né? Ajudar eles precisam ser estimulados desde quando nascem. Nasceu, começa a estimular, eles têm algumas dificuldades. Então, eles são mais lentos as respostas. Então, há necessidade de estimular. Isso vai melhorar a vida deles, futura. Vai dar mais longevidade para eles, né? Então, nós vamos ter pessoas com síndrome de Down mais velhas. E isso a gente precisa se preparar na sociedade para dar oportunidade deles de trabalho, deles serem úteis, né? A gente tem muito que aprender ainda sobre a síndrome de Down. Tem, então, e aí começando, né, dentro desse material, tem esse material aqui que fala o que o médico tem que falar para os pais, né? O pediatra, o que o pediatra precisa saber, né, para tratar aquela criança. Infelizmente, às vezes, na faculdade, o pediatra ele tem uma cadeira lá de genética, mas não se fala muito sobre o tratamento, né? Então, ele tem que correr atrás do conhecimento, e esse material ajuda, né, a dar oportunidade. E esse material está todo disponível no site do Movimento Down. E nossa função, eu como ativador do Movimento Down, a minha função é disseminar esse material, é visitar as pessoas, os profissionais, as escolas, né, com esse material. Para quê? Para a gente estimular que essas pessoas tenham... E tem um outro problema que você comentou aí, que se falava que as pessoas tinham uma vida mais curta, né? Nós tínhamos um problema, as pessoas mais importantes que tiveram filho com síndrome de Down, eles escondiam eles. Então, a medicina também não progrediu, né? Demorou a progredir. Em 1950 que começou a caminhar, né? Seria isso. Uma questão até... que é uma questão social, até da aceitação da família. Da família. Isso é importantíssimo. O trabalho da família, as famílias muitas vezes negam, né? Escondem. A Beatriz, ela teve várias oportunidades de participar, né? Você comentou, né, que viu a gente no Ecoboia, né? Ela foi lá como outra pessoa, participou, sabe nadar, sabe... Né? Teve medo no início? Teve, né? Porque muita gente ali teve medo, né? Que é um evento bacana, né? Beatriz, você a gente estava conversando aqui antes, você tem um lado artístico teu aí, você é envolvida com teatro, você pinta. Eu queria que você contasse um pouco pra gente esse seu engajamento com a arte
E o que você acha isso, a importância disso? A, a arte, ela é importante para qualquer pessoa. Não pode ser para cima de Down e para uma pessoa normal. Então, eu trabalho mais com a coisa de madeira e, às vezes, com umas coisas de quadro também. E você expõe teu trabalho, você vende? Eu tento vender, mas a minha idade não deixa. Não deixa a sua idade? Como assim? Como eu só tenho 17 anos, eu tento vender. Eu vendo pra caramba, mas não tanto como eu queria, que eu gostaria. Você gostaria de viver da sua arte, então? Eu queria viver a minha arte. E o que você pinta? Quais são os temas que você... Eu faço madeira, eu faço umas caixinhas, faço uma mandala, pinto também. Também a gente trouxe com uns exemplos. Mas aí tem as cores que eu pego mais fortes e coloco na caixa. Os quadros, eu tô focada mais em imagens. Casa, praia, montanha, esse tipo de coisa. Você faz a partir de fotografia ou não? Você cria as imagens mesmo e coloca elas na... A verdade, depende da imagem. Tem algumas imagens que eu uso os meus sentimentos também. Que eu invento. Mas agora estou focando mais na foto mesmo. Imagem de internet, de praia, de montanha, esse tipo de coisa. Você, Beatriz, você está na escola, você deve ter uma série de amigos lá. Você tem amigos que têm síndrome de Down também, amigos que não têm. Como é que você se relaciona com esses dois grupos? Tem pessoas que também são síndrome de Down, sim. Uma amiga minha lá, eu adoro, a gente convive normalmente, mas eu tenho mais amigos normais. Que não são portadores. Que não são... portador. Que não tem a síndrome. Que não tem síndrome. Sem deficiência. Sem deficiência. E dessas pessoas que você conhece, que têm a deficiência, elas também... Como que você vê a integração delas no dia a dia? Se elas também têm essa vida social que você tem, estão envolvidas com a comunidade? Ou alguns não? Como é que você enxerga isso? Eu não sei muito bem como que eles são. Mas eu vejo pela cara dela. Se a pessoa tá feliz, ela chega pra mim, dá um abraço minha e beija também. Nessa semana, eu encontrei com minha amiga, que ela saiu da escola e voltou para fazer só o curso técnico. E ela vai fazer a faculdade de moda agora, chama... Elisabela Paredes, de São José dos Campos. E ela também é síndrome de Down, mas a gente convive normalmente. A vida dela é igual a minha mesmo. Totalmente normal e integrada. Aqui em Jacareí existem muitos espaços para que a pessoa com Down possa desenvolver essas potencialidades artísticas ou a convivência. Como é que a cidade se prepara para lidar com a síndrome? Então, hoje a cidade abre oportunidades, né? Nós sabemos que tem ainda algo para melhorar, mas a Beatriz ela pode falar um pouquinho, né, da experiência dela nas oficinas de teatro, né? Como é que foi isso para você, né, Beatriz? Você pode falar um pouquinho. Então, fala um pouquinho pro Elton. Conta para mim, então, a tua experiência aí como... Foi legal. Eu fiz... A primeira que eu fiz foi do Amigo Imaginário, que a gente trabalhou um pouquinho da parte da doença, ser uma doença. E a outra, que é daquela história da época espanhola, aconteceu na Espanha, na guerra, e ela chama
O Serviço da Senhora Carrá. Aí eu Você fiz conhece? É uma obra clássica. É uma obra sobre clássica. ditadura, sobre autoritarismo. É. Você se envolve mais com a atuação ou também bastidores? Você gosta de pensar, criar peças, trabalhar... Como você tem essa coisa mais de pintura, trabalhar com figurino, cenário, qual que é o teu interesse maior? Não, é mais atuação. Atuação mesmo. Mais atuação mesmo. Legal. E é importante, assim, falar, né? Porque a gente... você falou da cidade e tal, né? Essas oficinas, elas são super importantes, porque elas integram essas pessoas, né? Os professores, né? Principalmente os dois, né? Que ela depois vai falar aí o nome deles, que foram muito importantes nesse trabalho, né? De integrar ela. Essa peça, né? Você vê na participação pessoas de tudo que é tipo, nível social, cor, deficiência, né? Então, isso é muito, muito bom. É um trabalho que deve ser estimulado no município, né? Que é um trabalho muito bacana e ela vivencia isso assim intensamente, né? Ela ensaia em casa, quando está próximo, ela ensaia o tempo todo, ela tem toda uma dedicação, né? Porque aqui ela foca aquilo, né? Muito bem. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo agora. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando sobre Síndrome de Down com a Beatriz e com o Humberto Campinho. Vamos para esse breve intervalo e voltamos na sequência. E isso, às vezes, a família tem esse papel. Faz uma festa, 30 anos, e aí bota o cara com um chapeuzinho, cheio de bolinha, e infantiliza, né? Ela não gosta de ser infantilizada. Passar a mão na cabeça, minha filhinha... Não, ela não gosta, né? Um outro aspecto também que é importante as pessoas entender em relação a esse achar que todo mundo que tem síndrome de Down é bonzinho, né? Não, eles são muito bonzinhos, carinhosos. Eles são pessoas iguais a nós.